Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos trazer mais um caso bem curioso para vocês. Eu vou contar a história do caso do estudante sem cérebro. Existem casos na medicina que são verdadeiros desafios e difíceis de serem explicados. Muitos são verdadeiros mistérios para a ciência, que vai se aprimorando a cada pesquisa e análise de dados. Hoje eu vou trazer para vocês um caso bastante curioso do estudante sem cérebro. Bom, John Lauber, ele é um neurologista que, a partir de um atendimento médico isolado e totalmente imprevisto, ele encontrou o que seria um novo foco para os seus estudos, porque, para sua surpresa, um dia comum, em 1980, em seu escritório, ele acabou recebendo a visita de um estudante universitário com uma cabeça bastante inchada e que sofria com enxaqueca terrível. E após a análise da situação, que normalmente se resolveria com alguns medicamentos, ele se decidiu analisar mais a fundo e descobriu algo bastante curioso, e que escondia uma realidade intrigante e algo completamente novo para a ciência. Porque, para fazer um exame cerebral, ele descobriu que, surpreendentemente, este aluno não tinha um cérebro. Bom, este jovem, ele tinha a cabeça normal e a doença conhecida como hidrocefalia, na qual, em vez de ter massa cerebral, neurônios e outras células, havia ali o líquido cefalorraquidiano. Ele praticamente não tinha cérebro. No entanto, apesar desta condição, este estudante da Universidade de Sheffield estava cheio de vida, com um cérebro totalmente funcional e consciente, mesmo quando sua cabeça estava cheia d'água. Isso chocou John Lauber, que, em vez de se dedicar sozinho com esta novidade, ele iniciou um estudo que mais tarde acabou virando um artigo e posteriormente foi publicado na Science.org, que ele chamou de Is Your Brain Really Necessary? Que seria basicamente: seu cérebro é realmente necessário? Bom, esta mudança brutal de paradigma, que era consenso na medicina e até mesmo na neurologia, acabou se tornando um verdadeiro desafio. John estava diante de um jovem sem cérebro que era totalmente funcional e que tinha atividade social normal, sem esquecer que ele também tinha um QI de 126, ou seja, ele era bem inteligente. Um jovem matemático que, em vez de ter entre 4 e 5 centímetros de espessura de matéria cinzenta e o resto do cérebro de matéria branca, o seu cérebro era formado por uma teia de células, segundo os autores deste estudo. Segundo a investigação, e que também foi comparado com o peso de outros cérebros, um cérebro normal, ele pesa pouco menos de 1,5 kg, enquanto desse jovem tinha cerca de 50 a 150 gramas. Bom, possivelmente alguém, depois de ler isso, pensaria que este caso não poderia ser mais do que impressionante, né? O que seria um verdadeiro erro. Por não ser o único, e após muitas pesquisas mais aprofundadas, o Sr. Lauber, ele se especializou em hidrocefalia, onde observou cerca de 600 casos. E dessa quantidade, dos mais de 60 tinham menos de 5% de cérebro. O que é mais impressionante, que 30 destes casos tinha um QI alto. Bom, infelizmente, o Sr. John Lauber, ele acabou falecendo em 1996. Então ele não pôde continuar com esta investigação, que é realmente interessante. Então surgiram nos últimos anos diferentes teorias sobre este caso que foi estudado. Ele foi até mesmo divulgado em muitas revistas científicas, que explicam que a massa cerebral deste jovem não estava ausente, mas estava compactada em um pequeno espaço disponível. Bom, no ano de 1980, esta revista Science, ela publicou este artigo intrigante baseado neste caso observado pelo médico John Lauber. E no texto colocava em dúvida a importância deste órgão tão importante para
os seres humanos, que é o cérebro, pois esta matéria relatava a experiência profissional do neurologista com este aluno de matemática da Universidade de Sheffield, que tinha uma leve dor de cabeça. Assim que ele examinou o paciente e posteriormente fez a descoberta científica, ele destacou que a cabeça deste jovem era um pouco maior que habitual, e além disso, o garoto quase não tinha, massa cinzenta. Ele sofria de hidrocefalia, e essa doença no qual o líquido cerebrospinal não se movimenta pelo cérebro, mas habita a cavidade craniana. Mesmo assim, o caso é realmente impressionante, e o doutor ficou bastante espantado com esta incrível descoberta, já que a falta de massa cerebral não significou uma perda de movimentos, processos sensoriais, nem mesmo falhas na memória. Ou seja, em outras funções cognitivas, o cérebro pode muito bem se adaptar. E esta conclusão é muito importante, principalmente no que diz respeito a pessoas que tiveram algum tipo de acidente, onde perderam parte, dos movimentos, consequentemente, por causa de perda de massa do cérebro. Então, este médico ele acreditava que o cérebro ele tem uma grande importância nas funções. Porém, é uma pequena quantidade de matéria cerebral que pode representar perfeitamente os hemisférios faltantes. Bom, nos primeiros meses de vida, a hidrocefalia é geralmente fatal. Em caso de sobrevivência, a pessoa geralmente ela sofre de algumas deficiências. Mas o mais impressionante é que este jovem estudante, além de levar uma vida normal, ele também se formou com louvor em matemática. O neurologista ele examinou mais alguns casos posteriores, determinando alguns grupos, onde pessoas com cérebros quase normais, eles possuem um crânio com um volume líquido de 50% a 70%, e pessoas com líquido cerebral entre 70% e 90% são aqueles que possuem 95% das capacidades cerebrais normais. E a metade desses examinados tinha uma incapacidade mental severa, enquanto que o restante que registrou este quociente intelectual, o QI, que era maior que 100, chamou muito a atenção dos cientistas. Em 2007, o jornal de medicina The Lancet ele relatou um caso parecido na França, onde um funcionário público de 44 anos fez uma série de exames após se queixar de fraqueza nas pernas, onde uma tomografia em sua cabeça revelou que ele tinha um cérebro minúsculo e o restante do neuroclânio estava preenchido com um líquido. De acordo com o médico da Universidade de La Méditerranée, em Marsella, quando o paciente era criança, ele foi colocado em um dreno em sua cabeça para retirar este excesso de fluido causado por uma hidrocefalia. Mas o dispositivo ele foi retirado quando ele tinha 14 anos, e segundo esses médicos, a condição não impediu o paciente de levar uma vida normal. Além de trabalhar, o francês se casou e teve filhos. Então existem casos que são realmente impressionantes e que são difíceis de serem explicados pela ciência, Tanto que muitos artigos científicos são bastante contestados na comunidade científica por faltar algumas provas. Como estes casos são abertos e ainda estudados, existe uma grande oportunidade deles verificarem a capacidade sensorial das pessoas que não têm cérebro. Então, normalmente o nosso corpo ele se adapta de acordo com a realidade que está à sua volta. Então, normalmente, quando ocorre a perca de massa cinzenta, o cérebro normalmente vai se adaptar utilizando outras regiões, E este caso é muito interessante para que no futuro a ciência se adapte e consiga criar novas soluções para que as pessoas possam ter uma vida muito melhor, É um fator da ciência muito interessante e vale a pena a gente trazer aqui, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado deste caso aí. Se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça de compartilhar, clicar no sininho para você receber as notificações. E também o link dos criadores do terror que eu sempre deixo na descrição, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho, beleza? Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!